Bem-vindos, meus queridos, ao nosso podcast. Hoje eu tenho a alegria, a gratidão, a emoção de trazer para uma conversa, um bate-papo. Na verdade, eu vou especular bastante a vida dele. Uma pessoa brilhante, um homem de sucesso. Como se diz aí, né? Fala, olha, meu sobrenome é Trabalho, meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Orestra, né? O dele, eu diria que o sobrenome dele é Sucesso. E o sobrenome, Generosidade. Eu estou falando do comunicador, apresentador, escritor, pai, esposo, nada mais, nada menos do que Tiago Mendes. Oi, Sidmar, que bom estar aqui com você. Estou muito feliz, me sentindo extremamente honrado de receber esse convite, poder estar aqui com você para dividir esse momento e conversar um pouco com aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado. Bacana, bacana, a alegria é nossa. Tiago, conta para nós aqui, porque na verdade você é muito conhecido como Soldado da Paz. Então você já publicou 5 livros. Eu soube agora que foram 7, na verdade tem 2 que já foram esgotados e você vai para a 2ª edição, né? Mas, na verdade, acho que já a 10ª edição. É mesmo? Olha só. Esgotados. Mas você tem 5 livros publicados, vamos lá, lembrar? Soldado... Vamos para o 7. Soldado da Paz. Soldado da Paz. O Pastor de Zoar. As Coisas que a Vida Esqueceu de Me Ensinar. Diário de um Soldado. Ainda que eu fale a língua dos anjos, o caminho sagrado e o texto para as mulheres. Que é o Caçulinha. O Caçula é o texto para mulheres. Isso, exatamente. Acabou de lançar agora, não foi? A gente já teve algumas séries de lançamentos aqui em Goiânia, que foi o lançamento oficial. Depois a gente esteve em Brasília, Fortaleza e por último em São Paulo. Eu acompanhei, sucesso absoluto, bacana, muito bom. E ouvindo você, lendo seus textos, te ouvindo, a gente percebe o quanto que você tem um olhar muito para o lado emocional das mulheres, nós mulheres. Tanto que você tem uma percepção, um sentimento, quanto você busca traduzir a alma e o sentimento emocional das mulheres, certo? Certo. Em que momento você começou a se interessar por isso? Eu acho que não nasceu em você, isso foi algo que foi construído. Em que momento? Muito bom você tocar nesse assunto, Sidmar. Eu queria primeiro falar sobre 3 mulheres que tiveram e que têm uma importância muito grande na minha formação. O meu trabalho está intimamente ligado com, você disse, na busca pelo sucesso, o trabalho em si, está ligado também na capacidade de relacionamentos e está ligado também com a espiritualidade. Eu sempre propus isso. E eu herdei isso de maneira muito verdadeira de 3 mulheres que marcaram e marcam a minha vida. Primeiro, a minha avó, com quem eu fui criado e que me ensinou muito sobre a vida e sobre a espiritualidade. Desde muito cedo, eu aprendi a ser um homem que buscasse a espiritualidade, que desenvolvesse a minha espiritualidade e que me norteasse por ela. Foi um valor que foi te ensinado. Que foi me ensinado muito precocemente. Desde muito pequeno, eu era motivado a ler a Bíblia da criança, a fazer as minhas orações todos os dias. Então, desde muito criança, eu entendi que desenvolver o nosso lado espiritual é muito importante para que todo o resto também vá bem. A minha avó me ensinou isso, eu sou muito grato a ela, já não está mais entre nós, mas foi um aprendizado que eu levo para a minha vida toda. Deixou um legado tremendo na sua vida. Tremendo. Eu aprendi e aprendo com a minha mãe a força do trabalho. A minha mãe é uma mulher extremamente batalhadora. Trabalha muito, sempre deu muito duro para oferecer o melhor que ela podia a mim e aos meus irmãos. Quantos irmãos, Thiago? Nós somos 3 irmãos do lado da minha mãe e eu tenho uma irmã do lado do meu pai. Mas a minha mãe ensinou esse valor, são todos muito queridos. A Fabiana do lado do meu pai, o Neto e a Lohane do lado da minha mãe. Mas eu aprendi com ela que o trabalho vence tudo. Eu sou de Bela Vista de Goiás, cidade que está aqui perto de Goiânia, na região metropolitana. Na bandeira de Bela Vista está escrito em latim, o trabalho vence tudo. Olha então, só. Meio que está no meu DNA. Não sabia, estava escrito isso. É bem simbólico, né?
eu gosto de trabalhar e aprendi o valor do trabalho desde muito cedo. Quando a gente está trabalhando, a gente não tá dando trabalho, né? Uhum. E com a minha esposa, a Fran, eu aprendi e tenho aprendido ao longo de 18 anos de casamento que a gente tem, a importância da parceria, da cumplicidade, de ceder e de alguns momentos também se impor, porque a gente não pode viver abrindo mão de quem nós somos e do que a gente pensa, mas a gente também não pode querer crescer moldando o mundo ao nosso bel prazer. Então, num relacionamento, e nesse caso já há quase 2 décadas, eu tenho aprendido muito que para se relacionar, você tem que muitas vezes dizer, ó, eu estou errado e você está certo. Ó, para a gente continuar bem, eu vou diminuir um pouco nisso e vou melhorar naquilo. Então a gente vai se lapidando ao longo dos anos. É aquela frase que diz, o importante é ser feliz e não ter razão. Sim, mas isso sem que eu seja anulado também. Porque Sim. tem assim, eu abro mão de tudo e você está sempre Não. certo e vamos ter... Não. Então tem que haver um equilíbrio entre aceitação e imposição. E claro que sempre uma imposição equilibrada, debaixo do diálogo. Eu acho assim, à medida que você vai cedendo, vai deixando o outro falar e você vai sendo ouvido, aos poucos você vai conquistando essa famosa felicidade, né? Porque nenhum relacionamento, nenhuma mulher gosta de viver ao lado de alguém que ela tenha que se impor o tempo todo. Sim. Então, aquilo não é um relacionamento, Não. você sufoca o outro, né? E é interessante ouvir você isso, uma fala masculina, dizer, olha, eu errei. Que é uma das dores maiores das mulheres, exatamente O isso. marido não erra nunca, né? Ele até admite que está errado, mas ele usa outras linguagens. Que você olhou para o Olímpio ali, hein? Por quê? Eu dei uma olhada. Tem alguns maridos aqui, porque tem alguns aqui que a gente acaba dividindo essas mesmas dores, né? Esses mesmos questionamentos, né? Então, tem mulher que fala assim, meu marido não erra nunca. Outro já fala assim, o meu marido só vive errando. Então tem que encontrar o equilíbrio aí também. Às vezes ele até reconhece que errou, mas ele não consegue verbalizar, expressar esse erro. Não se consegue pedir desculpa verbalmente. Às vezes ele compra um presente, convida para sair, né? Ou seja, vai passando por cima daquela falha, daquele erro, mas não trata o assunto, não trabalha a questão em si. E aí a gente vai percebendo que ficam alguns corações feridos, não é? E você foca muito nisso. Aí que tá, eu vou responder a sua pergunta. Por ter tido essa experiência com figuras femininas muito afetuosas, muito presentes e muito fortes, eu acho que eu criei um laço de identificação muito grande com a psique da mulher, com a alma feminina. E comecei a escrever sobre isso já há alguns anos, escrevi por vários anos uma coluna no Diário da Manhã. Mas depois, Sidmar, teve algo que aflorou com muito mais intensidade nisso, que foi a minha participação no caso João de Deus. Sim. Muita gente, de repente, que está nos assistindo, não sabe disso. Mas lá no meu programa da Rádio Terra, pelas manhãs, eu tenho um quadro em que as pessoas me escrevem e eu conto as histórias dessas pessoas. Todo dia as pessoas me mandam as suas histórias, eu conto essas histórias no ar e os ouvintes ajudam essas pessoas a tomarem a melhor decisão. E essas histórias variam de muito engraçadas a muito dramáticas, enfim. Eu recebi uma história essa semana de uma mulher que, por exemplo, essa é dramática. A história da mulher que ela cuida do pai que está com Alzheimer. Sim. O pai foi incrível. Ela, filha única, a mãe já faleceu. O pai foi o melhor pai do mundo. Ele está com Alzheimer. Ele só lembra de quem ela é em relances. O pai mora com ela, com o marido e com o filhinho. Mas o pai nunca lembra dela. De vez em quando ele lembra, minha filha, de repente desaparece de novo. Só que agora... Característica de Alzheimer. O marido recebeu uma proposta para ir trabalhar no Canadá. Isso. Não tem jeito de levar o pai. A pergunta dela para mim, Tiago, seria muita crueldade minha deixar meu pai num asilo, já que não tem mais ninguém para cuidar dele, e acompanhar o meu marido nessa obrigação da profissão dele, do trabalho dele? E acompanhar como esposa. Acompanhar como esposa é minha obrigação. Será que se eu deixar meu pai vai ser muita crueldade? Ou eu devo cuidar dele até no fim, já que ele sempre cuidou de mim? E as histórias que eu conto sempre terminam assim: Tiago Mendes e ouvintes da Terra, o que eu devo fazer? Esse quadro faz muito sucesso lá. E um dia eu estou apresentando, tem histórias engraçadas, enfim, é muito variado. Mas um dia eu estou lá e chega uma mulher querendo falar comigo. Muitos ouvintes procuram a rádio para
para poder conhecer os apresentadores. Isso é normal. Alguém falou, tem uma ouvinte que quer te conhecer, fala para esperar na minha sala lá, daqui a pouco termina o programa e eu atendo. Eu saí do programa, ela estava na sala, uma mulher com olhos muito cansados, uma expressão de derrota, uma mulher que muito claramente havia apanhado demais da vida. Eu sentei diante dela, como nós estamos aqui, perguntei o nome e disse, fala mulher, conta a sua história. E ela começou a contar. E ela disse que era violentada sexualmente desde quando tinha 10 anos de idade. Meu Deus. 10 anos, 11 anos. Com 12 anos ela ficou grávida, provavelmente do próprio pai. Uau. Quando o pai descobriu, o pai espancou ela até ela perder o bebê. O pai pressionava para que eles vivessem um romance. Depois ele alugou uma casa, comprou um apartamento, deu para ela e viveram como marido e mulher durante anos. E essa mulher contava isso com muitas lágrimas nos olhos. No final da história, quando ela já estava toda molhada de lágrimas, eu perguntei, peraí, quem é o seu pai? E ela disse, é o João de Deus. Puxa, mas eu não posso contar essa história assim, de qualquer maneira, aqui no programa de rádio. Isso aqui são histórias pequenas e que seu pai é uma figura internacionalmente conhecida. Aí ela falou, e pior que se você contar de qualquer jeito, ele manda te matar, porque meu pai tem tentáculos no poder muito profundos. Mas, Sidmar, eu me sensibilizei demais com aquela mulher e perguntei, eu posso gravar, filmada a sua história? Ela falou, claro, tudo que eu queria era que alguém me ouvisse. Eu liguei para um amigo cinegrafista, ele correu até o estúdio da rádio, rápido, eu já aproveitei que ela estava lá e a gente filmou meia hora de uma entrevista bombástica e impactante. Mas aconselhado pela própria Dalva e em consenso com a minha família, eu guardei aquele material, já que a promessa é que o João de Deus mandaria me matar caso eu publicasse. Sim. Só que quando o Pedro Bial trouxe à tona o caso das mulheres violentadas por ele... Isso foi antes? Isso foi 2 anos antes. Uau! Quando veio o caso do Bial, faltava uma pedra no quebra-cabeças, porque começou a criar uma teoria de que tudo aquilo era uma conspiração para prejudicar o santo homem, o santo João de Deus. Essas mulheres se uniram para prejudicá-lo. E a justiça insistia em não pedir a prisão dele. Quando estava havendo essa demora, eu levantei a mão e falei, gente, calma aí. Eu tenho material que não tem nada a ver com essas mulheres, elas nem se conhecem e é de 2 anos atrás. Eu entreguei na televisão que eu trabalhava na época, a gente colocou e depois reverberou para outras mídias. Mas aquilo lá pressionou a justiça a não ter outra ação a não ser pedir imediatamente a prisão do João de Deus. O argumento final que faltava. Não tem como mais. Nisso, eu fui chamado para participar da série Em Nome de Deus, da Globoplay, e Cura e Crime da Netflix, que isso marcou profundamente a minha carreira. Mas a minha experiência emocional com o sofrimento daquelas mulheres, que eu passei a acompanhar muito, muito mais de perto, da própria Dalva, eu percebi que eu precisava trazer aquele dom que eu já tinha de escrever para comunicar de maneira mais específica também para as mulheres, trazendo alento, trazendo resposta, trazendo cura, consolo, trazendo abraço. Perspectiva de vida. E foi a partir disso, dessa experiência que eu tive e das inspirações femininas que eu tive ao longo da minha vida, que eu decidi, de maneira mais específica, escrever para vocês, mulheres. E como tem sido essa experiência de escrever para nós, mulheres? Tem sido incrível, porque eu me conecto diretamente com essa necessidade e eu tenho me sentido muito útil fazendo isso. Qual é o maior ganho do Thiago Mendes com essa experiência de escrever para as mulheres? O meu maior... Não só ganho monetário, mas qual é o seu maior ganho como pessoa? O meu maior ganho é receber um abraço numa cidade onde eu nunca coloquei o meu pé antes, e uma mulher em lágrimas dizer, olha, eu estava afundada na depressão. E depois que eu comecei a acompanhar os seus textos e vídeos, eu milagrosamente fui curada. Tem mulher que viaja centenas de quilômetros para me dar um abraço e para dizer, não é difícil eu estar aqui, porque eu já estava na terapia há tantos anos, já tinha tomado muitos remédios. E depois que eu comecei a acompanhar o seu trabalho, eu estou totalmente curada. Então, esse é o meu pagamento. E te digo, Sidmar, não tem nada melhor do que a gente se sentir útil na vida do outro. Thiago, lindo isso, é verdade, eu acredito, mas você é humano. E como humano, você também tem suas vaidades, o seu ego. Claro. Como é que fica para o Thiago
diante disso, diante de ouvir depoimentos como esse? Como é que fica o ego, a vaidade, coisa que é próprio de nós humanos? Mentira quem dizer que não tem, que não sofre dessas ameaças contínuas da vaidade, do ego. Saber que você chegar num lugar e que alguém vai lá te conhecer, te abraçar e dizer o que, como eu acompanhei vários depoimentos aí nas redes sociais, que diz que você a resgatou de uma depressão profunda, que você a libertou de um suicídio e por aí vai. Como é que fica? Sidmar, eu acho que isso que você está tocando, eu não estou me lembrando na vida. Eu já concedi várias outras entrevistas, a gente já entrou em temas parecidos, mas nunca alguém me perguntou isso com tanta sinceridade como você. Mas eu acho que a vaidade e o equilíbrio no ego deve ser tratada com seriedade, como qualquer outra área vulnerável que a gente tem na vida. Então, eu tenho a minha dose de ego, que eu tento trabalhar, mas uma coisa que eu entendi na vida é que eu sou um instrumento. Perfeito. De verdade, como você é um instrumento para encorajar pessoas a desenvolverem carreiras de sucesso, a pessoas a ganharem dinheiro, a empresários a faturarem mais na sua empresa, você é um instrumento nisso. No caso da Dalva, por exemplo, eu tenho repetidamente dito, o meu único mérito foi olhar para uma mulher e comunicar com a alma dela dizendo, eu me importo com você. Fantástico. Imagina os frangalhos que deveria estar a alma daquela mulher naquele momento. Nós estamos na crise de quem se importa. O grande problema do mundo hoje não é o mau humor do Putin com o Zelensky ou o Joe Biden que não consegue controlar as suas relações internacionais ou as bobagens que o Lula diz ou que o Bolsonaro falava. O grande problema do mundo está numa geração que não se importa. A gente não consegue olhar para o outro, e eu falo isso como raça humana, como a gente era há algum tempo atrás, e nos compadecer uns com os outros. Então, eu entendo que eu sou, nessa geração, um instrumento que olha, que compreende, que sofre com o outro, que estende a mão se eu puder dar, e que há muito pouca margem para vaidade dentro disso. Eu não vejo tanto espaço para vaidade. Lembra da entrada triunfal? Eu sei que você é uma mulher cristã e que aprecia muito isso. Lembra da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Sim. Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas gritavam, Hosana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. E ele no burrinho? E as palmeiras balançavam. E é uma coisa incrível. Eu acho que eu me empolgar à vaidade seria como aquele burrinho que levava Jesus sorrir e achar que os flechas das fotos eram para ele. Era para ele. Então eu sou um instrumento que estou tentando levar o bem para a vida das pessoas e é só isso. Mas assim, pegando gancho nessa sua fala de ser instrumento e da vaidade, não só nesse campo de condoer com a dor de alguém, enxergar a dor do outro, trazendo para o nosso mundo de negócio, que é o foco principal Sim. do nosso programa, né? Que é olhar para a carreira, para a gestão. Sim. Tem muitos empresários que são homens poderosos, monetariamente falando, homens que têm poder, que têm fama, que têm dinheiro, têm recurso, que dão oportunidade para muitas e muitas pessoas, que às vezes também se sentem muito envaidecidos com a fama, com o dinheiro, e não acham que são homens instrumentos de Deus, que Deus deu para ele, assim como Deus te deu esse dom de enxergar, que eu acho que é muito mais um dom, e que você, de uma maneira muito sábia, tem usado esse dom. Deus te escolheu com esse dom e você, o seu mérito não é nem um dom, porque dom é presente. Deus te deu. Mas como usar esse dom, isso sim, é mérito seu. E você tem usado esse dom para abençoar centenas, milhares de mulheres, que vão muito mais longe do seu alcance. E às vezes Deus dá dom para homens terem empresas de negócios que ficarem bilionários, ricos. E ele são canais também. Que são canais, mas ele não se vê. Ele acha, ou seja, que eu cheguei aqui por esforço meu, trabalho meu, competência minha, não que isso não exista. Né? Fortuna por si só jamais vai excluir o trabalho. Mas ele não enxerga que ele foi chamado, que ele tem uma responsabilidade, ele foi chamado para gerir uma fortuna, um patrimônio, uma empresa milionária. Uma vez eu estive com um gestor, eu trabalho muito só com gestores, e ele então, na época da pandemia, no primeiro final do ano da pandemia, eu fui fazer uma visita, a gente fazendo um projeto,
E aí ele espontaneamente me confidenciou a lucratividade dele naquele ano. Lucratividade. Não foi resultado em vendas. Você sabe a diferença. Mas a lucratividade dele, 17% de lucratividade. Uau! É uau, sim ou não? Claro. Claro, uau, caramba. Uau. E aí eu olhei para ele e senti assim no meu coração dizer para ele, olha, isso não é mérito seu. Deus te escolheu para fazer de você um milionário. Qual a responsabilidade que o senhor tem com essa escolha? E na mesma fala eu disse para ele, nesse mesmo ano, final de ano, de primeiro ano de pandemia, muitos seus amigos empresários, famosos, como o senhor, que um patrimônio grande como o seu quebraram. Será que é só mérito seu de gestão, de competência estratégica para o seu negócio? Ou não tem um favor de Deus nisso tudo? Entende? Então eu queria pegar um pouquinho desse gancho, que você falasse para esse empresário que como você tem um dom, tem uma habilidade, tem um talento, e que ele tivesse a humildade. Porque se tem uma coisa que tropeça qualquer pessoa, é a arrogância, a soberba, achar que é competência minha. Sidmar, eu acho que a gente tem que enxergar a vida com o máximo de leveza que der, com naturalidade. O empresário que enxerga assim e que se sente sendo um instrumento, eu sou um instrumento para tornar esse mundo um lugar melhor do que ele seria se eu não estivesse aqui. Eu sou um instrumento para isso. Eu acho que fica mais leve e ajuda a livrar essa pessoa de alguns males. Ajuda até a fazer esse processo ficar mais leve. Ele é feliz dentro das lutas que é empreender um negócio. Porque tem um propósito, né? O dinheiro vem, a riqueza vem, mas existe um propósito maior do que isso. Eu entendo que entender o meu propósito é uma das coisas que nos torna pessoas mais felizes. Porque, francamente, será que o propósito é ganhar dinheiro? Daqui a pouco eu vou ganhar dinheiro, e aí? Onde é que está o meu propósito? Ficou um saco furado. Interessante isso. Né? Então, existe um propósito, uma coisa maior, além do que só ganhar dinheiro. Existe um chamado, um compromisso. E é esse propósito que faz, inclusive, que outras pessoas queiram trabalhar com ele. Estar construindo esse propósito, fazer parte desse propósito, desse universo. E não apenas fazer carreira, porque eu trabalho para ele fazendo carreira, mas eu trabalho com você em cima de um propósito. Então, na minha experiência, eu percebo que muitas empresas, elas não têm um propósito. Tem até missão, visão desenhado na parede, no papel. Tá lindo, nossa, coisa mais linda. Interessante. Mas não tem realidade nenhuma. Interessante isso. Sidmar, eu já vivi várias realidades. Eu tô com 39 anos e já vivi várias vidas. Nem até parece. Aqui. Te dava uns 29. Mesmo? Sério, de coração. Generoso, né? Uns 29. Estou com 39, obrigado pelos 29, mas já vivi várias vidas até aqui. Quando eu comecei a escrever, eu tinha uma preocupação muito grande, porque a mensagem que eu escrevia precisava chegar nas pessoas. E um grande dilema dos escritores no Brasil é para muito além de escrever um livro. Assim, qual livraria que vai deixar eu colocar o meu livro lá na plataforma? Isso é um grande desafio. E eu chegava em casa e via aquela quantidade de livro impresso, pensava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer desse livro? Eu vou dar uns 50 para parente, eles não vão ler mesmo, e o resto vai ficar mofando. Esvaziou o pacote aqui. O que eu fiz? Eu não tinha nome, assim, para vender livro, não tinha espaço na mídia. O que eu fiz? Eu peguei esses livros, coloquei no meu carro e fui de padaria em padaria, em 150 padarias aqui da região metropolitana, onde o jornal Diário da Manhã circulava. Eu tinha uma coluna que fazia muito sucesso no Diário da Manhã. Então, se tinha o Diário da Manhã distribuído, havia a possibilidade de alguém conhecer o que eu escrevia e o que eu escrevo. Então, eu entendi o seguinte, se a pessoa... Eu acredito no meu trabalho, porque um dos segredos de construir uma carreira de sucesso é você... Isso não é vaidade, mas você precisa acreditar no seu trabalho, no seu sucesso, naquilo que você faz. Perfeito. E eu pensava, eu acredito que o que eu escrevo causa um impacto na vida das pessoas. Se elas souberem que eu tenho um livro, de repente vai funcionar. E eu fui em 150 padarias, deixava o livro lá, num suportezinho todo bonitinho, consignado,
E todo sábado de manhã Você passava. eu fazia a rota substituindo. Tinha lugar que tinha vendido tudo, tinha lugar que não vendia nenhum, tinha lugar que, às vezes, algum... Mas peraí, você não é o cara que escreve o livro também? É o meu irmão gêmeo dele. Não, sou eu mesmo. Aí eu já tirava foto, me divertia com os leitores. Saía de casa, muitas vezes, sem R$1 no bolso. E quando eu chegava em casa, ia contar o dinheiro. Pô, tem 4.000. Fazia festa em casa. Mulher, vai fazer compra, mulher. E aquilo, pra mim, era uma realização. Fran, vai pro salão, ficar bonita. Vai fazer compra, salão. Vai pro salão, né? Bora. Gasta aí. E eu tive essa experiência assim, durante um grande tempo. O povo me chamava de escritor de padaria. Eu adorava isso. Que legal, olha só. Depois, com esses volumes de venda, começaram o número de livros circulando, aí começou a chamar a atenção de outros grupos empresariais, literários. E hoje, graças a Deus, eu sou recebido por centenas de pessoas. E o Soldado da Paz surgiu quando? Foi o nome do meu primeiro livro. Quando eu lancei meu primeiro livro, as pessoas, talvez até ironicamente, iam me chamar na rua, ô Soldado da Paz, ô Soldado... Aí quando veio a onda do Instagram, você pronto. eu falei, vou pegar esse negócio aí, Soldado da Paz. E, graças a Deus, deu certo. É um canal que a gente leva mensagem de paz, de encorajamento, tanta coisa. Me conta aqui, Tiago, conta aqui uma coisa pra mim. Me fala uma coisa. Vamos lá. Um pouquinho mais de você, porque muita coisa que você está compartilhando conosco não está no seu Instagram. Uma história sua, né? Vida sua. Acho isso muito legal, muito bom. E esse é o nosso objetivo, saber um pouquinho mais do Tiago. Você hoje é o queridinho, né? Das mulheres. Queridinho, sem dúvida. Não sei, sem dúvida, é o queridinho. Tem muitos homens, tá? Que têm também ouvido a sua mensagem, procurado entender, mas nós, mulheres, amamos ler o que você escreve. Que parece que você foi lá e alguém fuxicou de mim para você. E você, pum, escreveu. Nossa, quem foi o fuxiqueiro? Porque ele está falando da minha alma, eu sou isso aí. E é maravilhoso nós nos sentirmos identificadas. Né? Nos sentimos assim, olha, aquela pessoa parece comigo, isso é muito bom. Como é que fica para Fran essa coisa do marido dela ser o queridinho, estar no lugar onde vocês estão como casal e de repente vem uma, outra, outras 3 mulheres cumprimentar você? Como é que fica para ela? Bom, eu acho que ela leva com a mesma naturalidade que eu levo. Sidmar, eu escolhi ser a oferenda. A oferenda não tem tanto mérito assim, ela é só a oferenda. E eu trato isso com naturalidade. E a Fran jamais, em qualquer momento, foi indelicada ou se mostrou impaciente com qualquer pessoa. Muitas vezes a gente está em algum lugar, aí uma mulher pede para tirar foto, ela mesma pega o celular e tira. A gente leva isso com a leveza que ela tem que ser levada. Então ela é sua parceira nisso, inteiramente nisso. Inteiramente. Entende, reconhece. Tá comigo nos lançamentos de livros, ajuda, conversa com as leitoras. Ela sabe do espaço que ela tem na minha vida e que é o espaço dela e que eu levo esse trabalho como uma missão, é uma missão que para mim é muito séria e que é o jeito que a vida encontrou de me fazer útil nesse mundo. Fantástico. Eu me entreguei a isso. E família? Você tem filhos? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Israel, que já está com 16 anos, e o Emanuel, que tem 12. Então são 2 garotos maravilhosos. São os amores da minha vida. Você concilia bem trabalho, horário, família, vida junto? Tudo bem, a gente consegue fazer uma... Temos sucesso e temos família. Porque não dá para você desvincular um homem de sucesso de família. Eu não acho dá. que sucesso é em casa, né? Eu acho que a tietagem, a aceitação, a admiração, ela precisa acontecer primeiro no nosso lar. Não adianta eu estar aqui com você, falando com milhares de pessoas aqui no seu podcast, que já é um sucesso, surpreendendo pessoas lá fora, sendo que a minha vida pessoal é um fracasso. Então, eu te digo com muita sinceridade, o meu sucesso é a partir do nosso quadradinho, lá onde a gente convive em família. Eu não sei ser outra coisa lá fora que eu não viva lá dentro da minha casa, na minha experiência afetiva, com os meus filhos, muito com a minha bom. esposa. Carreira de sucesso. Vamos falar agora para o profissional, especificamente profissional que é mais ou menos do nosso segmento. Jornalista, aquele que escreve, ou escreve texto, ou escreve para o digital, e ele está agora saindo de uma faculdade, ou ele já está no mercado, mas está aí tateando, buscando, querendo um espaço, querendo uma oportunidade.
querendo fazer algo diferente, porque eu escuto demais isso. As pessoas sempre querem fazer algo diferente, ninguém nunca fez. Como se fazer algo que o outro faz, que é sucesso, fosse algum pecado. Qual é o problema? Eu copio um monte de gente, tá tudo bem. Né? Eu sempre falo, eu olho uma roupa... Inventar dá trabalho demais, não, né? Copia e melhora. Aí você olha uma roupa que você achou bacana, o que você faz? Você vai pegar aquela roupa e trazer para o seu biotipo, que é dar a minha identidade àquela fala. Mas eu parei muito tempo, parei com essa bobeira de querer ser inédita, né? Parecendo até... A roda, ou então Sessão da Tarde da TV agora, com os filmes, tudo faço 1000 vezes já. Mas escuta, me fala para esse profissional que está aí buscando, não só do jornalismo, mas qualquer outro profissional, que acha que vai ganhar dinheiro só o dia que ele inventar uma coisa inédita. Existe isso? Eu queria primeiro aconselhar o seguinte, se você não tem para onde ir, vai para a padaria que talvez dê certo, né? Você é que o diga, né? Já deu no passado. Mas tem tanta coisa boa dando certo, de repente você pega uma caroninha aí e vai embora. Vai para a padaria, mas vai com o seu jeito próprio de ser. Claro, você deve ter uma padaria própria para você, a vida é muito, muito rica, muito vasta. Muita diversidade nessa construção. E eu acho que a gente tem que se permitir tentar e errar. Existem outras pessoas, existem outros lugares, existem outras carreiras. Às vezes a gente não se permite isso, né? Eu vou tentar uma outra coisa, eu vou pegar um caminho de alguém que está dando certo, de repente vou para ali também. Isso é muito importante. Não existe sucesso, você sabe disso melhor do que ninguém, porque você acompanha várias carreiras, Sidmar, sem muito erro, sem muita tentativa, sem muito trabalho, sem muita insistência. Sem muito não. Sem muita decepção. Eu investi tanto nessa pessoa, ela me traiu. Faz parte do processo. Faz parte. Não tem oportunidade, acabei de contratar, fechei o quadro, não gostei. Normal. Então, tudo isso faz parte de uma carreira de sucesso. Você também é uma comunicadora nata, você gosta de comunicar. E eu atuo atualmente em duas áreas muito, muito, muito difíceis e muito concorridas, que é na área da comunicação, no rádio e na televisão, e no meio literário. A gente tem uma faixa de leitores muito pequena, uma população de 3% de leitores no país. Então, é muito pouca gente. Pequeno. Então, você tem que se reinventar o tempo todo, você tem que ser criativo o tempo todo, você tem que copiar, às vezes, tendências que estão dando certo. Isso não é vergonhoso, não. Vergonhoso é parar na janela e ficar assistindo a vida acontecer lá fora sem reagir. Ou então se vitimizar, né? Porque eu não tive oportunidade, porque o fulano, porque ele teve oportunidade, porque nasceu onde nasceu, porque alguém acreditou nele, sabe? Parar de contar historinha. Mata as pessoas essa história de querer contar a historinha do porquê que não chegou onde quer chegar. Né? Não tem mais idade, isso não é para mim, já passou. Então, assim, essa coisa de parar de contar a história. Eu sempre, quando estou conduzindo um processo seletivo, eu sou uma headhunter, e aí eu costumo sempre dizer para os meus candidatos, né? Eu entro sempre em vagas mais estratégicas. E eu digo sempre, olha, gente, você não vai sair daqui dessa experiência como você chegou. É uma vaga só. Mas você vai sair mais rico do que quando você sentou aqui. Não vai ser a mesma coisa. Hoje você vai aprender alguma coisa nova. Então, no final da tarde, você pode voltar para sua casa com a certeza que você aprendeu um pouco mais, mesmo que a vaga não ficar para você. Então, acho que essa leveza de participar dos processos, de encarar os desafios, de ver como tudo uma oportunidade, nunca um problema. Né? E em processos de seleção é muito comum você chegar em casa e a pessoa estava lá na torcida para você ficar com aquela vaga, pergunta, e aí, conseguiu a vaga? E ele fala, não consegui, não me quiseram. Gente, isso dói muito, né? Eu passei por isso muitas vezes, Thiago. Também fui CLT durante muitos anos, e durante muitos anos eu também fui candidata a vagas. E eu voltava para casa, assim, em frangalhos, porque achava, o que eu fiz errado? Parece que me saí tão bem. Aí eu escolhi aquele candidato, parece que ele nem falou bonitinho igual eu falei. O que eu fiz de errado? E voltava para casa assim, os trapinhos, sabe, os caquinhos. E de tanto participar disso, eu fui aprendendo, e sem ninguém. Por isso que eu faço isso, porque eu senti a dor. E eu respeito muito meus candidatos. E sem ninguém me falar, eu fui descobrindo que não tinha nada de errado em mim, nem na minha performance naquela entrevista. É que eu não tinha o perfil adequado para aquela vaga. E estava tudo bem. Rapaz, o dia que eu descobri isso... Não era só você que não era para a vaga também não era para mim, porque existe o perfil. E quem estava entrevistando conhecia o perfil da empresa.
Sabia muito bem. Às vezes eu era um candidato ótimo, mas às vezes aquele perfil meu não era para aquela vaga e vice-versa. Mas a quem conduzia o processo não tinha generosidade, isso que você faz muito bem. O amor, o carinho de dizer para o candidato, como você diz Não para é os seus pessoal, né? ouvintes, não é escolha, querido. Eu sempre faço questão de frisar. Processo seletivo não é escolher tomate na feira. Esse presta, esse não presta. Esse está feio, esse está bonito. Não. Nós escolhemos perfis. Existe a Que melhor maturidade que você. também. Mas por quê? Porque eu passei pela dor da rejeição, de viver vários processos e voltar para casa sem entender o que eu tinha feito de errado. Então, isso me fez ser capaz hoje de conduzir. E é tão interessante que todos os processos que eu conduzo, no final, eu sempre procuro conduzir o processo primeiro em grupo, e depois a gente vai chegando aos últimos candidatos. E aí eu sempre conto uma historinha ou outra, e os candidatos sempre falam, olha, foi uma experiência agradável. Cara, como isso é maravilhoso, saber que ele vai voltar para casa e não um derrotado. Eu sempre falo pro cara, ó, tem gente torcendo para vocês aqui? Tem. Quando você chegar em casa, a gente vai te perguntar como é que foi? Vai. Você vai falar o seguinte, foi ótimo, foi maravilhoso, uma tarde de aprendizado. Aí quem está em casa, que não está sabendo da história, fala, então você conseguiu a vaga? Não, não consegui a vaga, mas foi muito bom. Porque às vezes essa vaga é a abertura de uma porta maior para você. Essa vaga fechada é uma porta maior que vai te acontecer. Então, eu sempre faço questão de contextualizar toda essa história com os meus candidatos e deixar a minha marca. Não é só uma headhunter, não é só uma selecionadora, mas é alguém... A pessoa vai sair maior do processo. Exatamente. Isso é um jeito diferente de fazer um trabalho. É quando a gente pensa com esse nível de maturidade que você está propondo aqui, a gente entende que na vida há muito menos desperdício do que a gente imagina. Pense comigo, quantas machadadas um lenhador teve que dar, desajeitadas, espirradas, que não cortavam nada, até começar a ser apurado na sua técnica, né? A produzir, né, em escala. O arqueiro, quantas flechas ele teve que lançar ao vento, ao léu, até ele entender que a intensidade do vento, a distância... O treino, a força, a posição. Tudo. Aí automático, não é automático, isso é treinamento, isso é técnica, isso é tempo. Mesmo que a gente não perceba esse aprimoramento que a gente vai ganhando ao longo do tempo, ele vai naturalmente acontecendo. Nós estamos aqui num podcast hoje, daqui 5 meses, 6 meses, 1 ano, a técnica vai estar muito mais apurada, a gente vai ajustando. O ferreiro batendo lá, tentando criar o seu objeto. Mas por que eu bati tanto errado? Você nunca bateu errado na vida. Todas as batidas que você deu te levaram para mais perto um pouquinho do seu objetivo. Aprimoramento. E você está falando de técnicas seculares, do mundo de trabalho. A Bíblia, que é o grande livro, a sabedoria milenar, ela diz o seguinte, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Me feriram, me traíram, mas... Cooperou para o seu bem. Como é que você interpreta isso hoje? Porque muito da nossa vida não está naquilo que nos aconteceu, está na maneira como a gente recebe isso e interpreta isso. Exatamente. Né? Então, coopera para o seu bem, sabe? Fantástico isso. Hoje, os estudiosos, neurocientistas, psicólogos, terapeutas falam disso. E é algo que a Bíblia já nos ensinou. Olha, se você souber olhar e crer, isso vai somar para você. Isso vai te aprimorar, isso vai te amadurecer, isso vai te trazer você para um nível maior de espiritualidade, de aceitação, de aprendizado. Está escrito. Então, acaba que não há nada em vão nem desperdioso. Tudo coopera, até a partida de uma pessoa que a gente ama. Sabe, se você não entender esse momento, essa partida, você jamais vai poder consolar alguém que está vivendo aquilo. Né? E saber que todo mundo tem um tempo e um propósito a ser cumprido. Sidmar, uma das grandes problemáticas... Esse papo nosso tá muito cabeça, não tá? Tá muito bom. Que é isso? Um dos grandes problemas dessa geração é que essa geração me parece desprovida de conhecimento do que é perder. Os nossos filhos não sabem lidar muito bem com isso. De quem será que é a falha maior? Essa geração não está aprendendo a lidar com a rejeição, a lidar com a dor, com a perda. Isso é um problema muito sério que a gente enfrenta. A sua geração e a minha geração, que são gerações próximas. Muita gentileza sua. A minha foi um pouquinho mais da sua. Mas essas gerações, elas foram criadas para servir. Eu aprendi desde muito pequeno, você precisa servir.
sirva ao mais velho, obedeça ao mais velho, sirva as pessoas. Se você servir às pessoas, você vai crescer com isso, você vai ser uma pessoa bem-vinda, onde você colocar o seu pé, isso vai te ensinar muita coisa. Então, eu fui doutrinado, desde muito pequeno, a servir. A servir, por exemplo, dá o lugar para o mais velho. Sim, seja útil. Busca água ali para o padrinho que acabou de chegar. Faz isso. O compadre chegou, coitado, tá cansado. Tá cansado. Desde muito novo. Dá cama pra vovó, que é a tia que chegou hoje, vai dormir no chão hoje. Mas aí eu te pergunto, será que é a nossa geração, ou foram os pais dessa geração, que viveram um tempo muito mais difícil de oportunidade de trabalho? Então, lembra? Na minha geração, uma faculdade era muito difícil, tá? O fato é que a geração atual, ela está sendo educada para ser servida. Assim, ó, senta aí, menino, eu me sinto tão culpado por estar ausente que eu vou fazer todas as suas vontades. Pois é, mas o pai, com esse medo de não deixar que o filho viva a dor que ele viveu, a frustração de não ter a bola, de não ir para a faculdade, de não ter um carro, o que ele faz? O menino mal fez 18 anos, ele já dá um carro, às vezes nem espera fazer 18. Né? O menino não sabe sentir, sonhar o que é lutar por um carro. Aí vai criando uma geração que quer tá tudo na mão, quer tudo pronto. Entende? Então, eu acho que está muito também com os pais que viveram a geração minha, que foram talvez um pouquinho da sua, foi uma geração muito difícil. Fazer uma faculdade na minha geração, rapaz, raríssimo. Né? Ter um emprego, né? Era muito difícil. Então, o menino lá da classe média, ou média baixa, ele estudava para fazer concurso do Banco do Brasil e da Caixa, para ter uma vida melhor. E estava tudo bem. Então, hoje, esse pai já quer que os filhos tenham o que ele não teve. Né? Então, a gente lembra, né? Preserva tanto o filho que ele cresce fraco. Né? Que cresce um homem ou uma mulher fraca, que não sabe ouvir não, que não sabe passar por decepção. Aí ele vai para o mercado de trabalho, para ele conseguir as coisas, ele tem que puxar o tapete do colega. Ele não sabe respeitar a autoridade, ele não sabe trabalhar em equipe. Ele não sabe produzir, dizendo não. E outra coisa, não sabe viver pressão. O mercado hoje é pressão, meu amigo. Se a pessoa não sabe lidar com isso... Não dá. Aí pronto. Aí um problema. E ele vai, porque não sabe dar pressão. Qualquer coisa, espirrou, vai pro colo da mamãe. Aí tem mais lá em casa, eu não tenho um passarinho para dar água, eu moro com meu pai e com a minha mãe. Meu pai põe gasolina no meu carro, tudo acabou. Não vou aguentar desaforo. E aí ele não leva desaforo, mas leva uma carreira fracassada, um jovem fracassado, frustrado, casa, vai criar aí vai começar outra geração de alguém também com... Sidmar, se a gente pensar numa carreira de sucesso, Sim. Numa família de sucesso, numa vida de sucesso, em qualquer área da vida que a gente deseja alcançar o sucesso, é impossível a gente pensar nisso imaginando que vai ser tudo fácil, que o caminho vai ser aplanado, que vai estar todo mundo nos aplaudindo e torcendo por nós. Então, todo espaço de sucesso na vida, em qualquer área da vida que você conseguir, você vai encontrar muita renúncia, você vai encontrar muita disciplina envolvida, muito estudo, muito aprendizado, muita pancada, muita traição. Então, se a pessoa deseja alcançar o sucesso na vida, ela precisa entender, e tem muita gente que está nos acompanhando agora e de repente se inspira no seu trabalho, que é um trabalho de sucesso, de repente até me acompanha também. Primeira coisa, você vai ter que entender, você que está nos assistindo aí, que não vai ser fácil mesmo. E não é fácil para ninguém. Quando parece fácil, pareceu fácil para o fulano, é uma facilidade artificial e isso acaba não prevalecendo por muito tempo. Porque crescer dói mesmo. E muito. Muito. Ele vê o fácil no Instagram do cara, né? Só vê o sucesso lá no Instagram, mas e o preço que ele pagou para chegar ali? É muito duro. E continua pagando, né? Falando em Instagram, qual que são as suas redes? Contar? Tem talvez alguém que está nos ouvindo aqui ainda não tenha. Né? Duvido muito, né? Vamos fazer a propaganda aí, né? Claro. Você que está nos acompanhando, se você deseja me seguir no Instagram, @soldadodapaz. Lá no TikTok, em todas as outras redes sociais, é só colocar @escritor Thiago Mendes. Colocou no YouTube, colocou lá no TikTok, ou no Kawaii, ou no Facebook, @escritor Thiago Mendes. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Thiago, já sinalizaram para nós, nosso tempo já está, nossa conversa já está chegando para o final, mas eu gostaria muito de fechar, que você definisse para mim, no seu entendimento, na sua concepção, na sua fala, que é para você uma carreira de sucesso. Uma carreira de sucesso é você atingir a sua plenitude, o melhor de você, o melhor das suas emoções. É impossível falar de carreira, de sucesso verdadeiro,
sem que a pessoa tenha qualidade de vida interior, que ela tenha paz consigo mesmo, paz com as decisões que ela tomou na vida, que ela tenha uma boa convivência, seja no seu ambiente familiar, no seu ambiente de negócios, empresarial, porque tem muita gente que atinge um pseudo-sucesso, mas que tem uma vida extremamente conflituosa, briga com todo mundo, não tem paz com ninguém. Família dividida, não tem né? tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para visitar a mãe, não tem tempo para fazer bondade para ninguém. Então, às vezes, uma vida até discreta, uma vida que você tem ali o suficiente para você viver, mas você está em paz com o seu universo, está em paz com o mundo, tem uma margem para ajudar as pessoas, tem tempo para quem você ama, de repente você já é uma pessoa de sucesso e não se reconheceu assim ainda. Eu faço essa reflexão. Não é tão complicado assim. Às vezes, a gente precisa muito mais reconhecer aquilo que a gente tem do que almejar aquilo que a gente nunca vai alcançar. Então, olhe para o teu ambiente existencial, olhe para você, reconheça as bênçãos que já te alcançam todos os dias, seja contente com isso e siga firme na direção dos seus propósitos, você ainda vai longe. Que o resto, Deus vai cuidar. Seja um instrumento. Um instrumento bacana, muito bom. Eu não tenho como agradecer nem retribuir a sua generosidade, o seu tempo de estar comigo aqui. Eu não tenho os milhares e milhares de seguidores que você tem, mas eu sirvo um Deus que recompensa a todos, sabe? E aos olhos de Deus nada fica encoberto. Nenhuma generosidade, até um copo d'água que você serve para alguém, aquilo é visto. Eu costumo dizer que lá no céu tem um computador gigante, né, com um dossiê de todos nós. Então, lá na pastinha do Thiago Mendes, hoje vai estar escrito lá, ele esteve contribuindo no podcast da Sidmar Martins. Eu tenho dúvidas, porque eu aprendi tanto aqui que eu acho que essa pérola vai para sua caixinha lá. Bondade. Ô, Sidmar, para encerrar mesmo, eu queria agradecer do fundo do meu coração de estar aqui com você, que é super simpática, com essa energia maravilhosa, e eu pude aprender muito com você. Obrigado mesmo de coração. E, gente, não é tão complicado assim. Um sorriso que você dá para alguém, um aceno de mão, um abraço naquela pessoa que está aparentemente oprimida aí no seu cantinho de trabalho. Não deixe de estender a sua mão a quem precisa. Ilumine todos os lugares por onde você for, como a Sidmar faz. Obrigado, viu, Cid? E vai ser ricamente recompensado. O nosso programa, nosso podcast, não sei nem se pode falar programa, porque eu vim do rádio, eu tinha um programa, então me perdoe se eu falei alguma coisa errada. Não precisa cortar não, tá? Pode ficar assim, viu, Olímpio? Eu sou nova nessa área, gente. Mas nós temos um slogan, e eu quero trazer aqui para os nossos podcasts, que diz o seguinte: e tudo que você fizer, faça-o de todo o coração, para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Esse é o slogan nosso, é esse que eu me baseei. Tudo que eu faço, eu não faço apenas servindo aos homens, eu faço servindo ao Senhor. E do Senhor, eu espero a minha recompensa. Este podcast, este e tantos outros que virão, vai estar sempre com uma pegada voltada para o seu mundo de trabalho, para a sua carreira. Nós vamos procurar sempre trazer convidados ilustres, pessoas que vão agregar, somar na construção da nossa carreira, da nossa jornada, para que haja de fato um propósito de você estar ali trabalhando aonde você está, desenvolvendo o projeto aonde você está. Acredite, você não é fruto do acaso. Algo maior te trouxe para este lugar. Algo maior te trouxe para trabalhar com esse gestor ou com essa equipe. O que você vai ter que aprender estando aí? Essas e tantos outros questionamentos para o mundo dos negócios, nós vamos descobrir aqui comigo, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus, no nosso Carreira de Sucesso. Grande beijo.